Olá, está começando mais um Yungo Conecta, o podcast que dá voz às pessoas e às empresas. Estamos aqui no estúdio da Rolê Filmes, que nos cede gentilmente esse espaço para a gravação do nosso conteúdo. Esse conteúdo é patrocinado pela Diretalog, uma empresa de transporte logístico altamente reconhecida por seus parceiros, clientes e colaboradores. Hoje estou aqui com o nosso amigo Fausto, nosso fornecedor de plataforma de CRM. Como o tema de hoje nós estamos falando de vendas, trouxemos aqui uma pessoa que conhece muito do assunto, um grande amigo nosso. Tudo bem, Fausto? Beleza, cara. Obrigado pelo convite. É um prazer para a gente estar aqui conversando com todo mundo que vai assistir esse podcast e muitos outros, porque o conteúdo que está sendo construído é muito bacana. Obrigado pelo convite, obrigado pela Yungo, obrigado aos nossos patrocinadores aqui também, né? O nosso cliente também, Diretalog, né? Diretalog está aí fazendo esse patrocínio desse podcast, então um agradecimento especial a toda a equipe lá que está apoiando esse projeto. Muito bem, Fausto. A gente não pode fugir do natural, a primeira pergunta sempre, né? Conte um pouquinho da sua história. Sua história eu acho muito interessante, porque você teve uma transição, né? Do privado, da vida de colaborador para empreender, e acho que inclusive por conta disso você decidiu montar uma empresa para ajudar as pessoas a venderem mais. Fala um pouquinho da sua história pra gente. A minha história em vendas ela é bastante longa. Não vamos falar de datas aqui para não contar o tempo dessa pegada, mas é bastante. Né? São vários anos já com vendas, sempre trabalhei com software, desde a minha formação técnica, lá no segundo grau técnico, processamento de dados, comecei programando, né? Logo eu descobri que eu não ia ser um grande programador, mas aproveitei aquele estudo para fazer análise de negócio, e com a análise de negócio veio as vendas. Veio aprender sobre produto, veio aprender sobre negócio, fiz administração, fiz 6 faculdades diferentes e tal. 6 faculdades? 6. Então, né, não terminava nada. É o mais engraçado, que eu comecei 6. Sim. Não quer dizer que eu terminei 6. Mas eu terminei uma muito interessante, que era do marketing. E depois ainda fiz uma pós e tal, algumas cadeiras da pós, sobre ciência de consumo. Tá. E o mercado me levou numa história fantástica de empreendedorismo desde o início. Tanto eu quanto meus sócios na PipeRun, a gente vende empresas familiares, né, de famílias empreendedoras, que tiveram negócios nos mais diversos ramos. Então, a gente conseguiu viver dentro desse ambiente, né, familiar de negócio, de empreendedores, e aprender com os erros das nossas famílias, aprender com as coisas corretas que eles fizeram e aprender que vendedor tem passado. Sim. O vendedor ele tem que construir uma história de vendas. Hoje aqui, nós estamos nesse projeto aqui, porque um dia esse cara resolveu comprar o PipeRun e virou meu amigo. Né? A empresa fez 6 anos agora. Ele está quase no início, bem nos primeiros clientes, que acreditou naquilo que a gente estava se propondo a fazer para entender a empresa. Então, o primeiro ponto tem uma história de vendas construída, antes da gente ter a oportunidade de criar o nosso próprio produto de CRM de vendas. A PipeRun ela nasceu dentro de uma agência de marketing digital que nós criamos lá nos idos de 1995, fazendo portais numa cidade onde a gente tem uma unidade, que é Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Então a gente nasceu lá no interior do Rio Grande do Sul, e a gente entende muito desse Brasilzão aí. A gente começou no interior, depois se mudou para a capital, a gente atendeu inúmeras pequenas empresas, médias empresas, até gigantérrimas empresas fazendo marketing. Então a gente trouxe o marketing e conseguiu conectar a estrutura, o conhecimento e a experiência de marketing e vendas, e para isso precisava de um produto de tecnologia que conseguisse nos ajudar a escalar o nosso negócio. Isso fez com que a gente aprendesse a escalar vendas. Foram mais de 1.200 empresas na época da agência. Fizemos inúmeros sites e tal. E isso trouxe uma necessidade de gestão. Isso trouxe uma necessidade de crescimento de vendas. E a oportunidade de criar o PipeRun nasceu dentro da agência. E a agência conseguiu ser tudo aquilo que a gente precisava
como história de empresa, história de entrega de projeto, história de confidencialidade e confiabilidade com os nossos clientes da agência, que acabaram virando clientes do CRM PipeRun, né? Então, o PipeRun como uma ferramenta. Depois, essa transformação nasceu lá em 2017. Sim. Então, é bem pertinho, a gente fez 6 anos agora, né? Estamos ainda comemorando aqui esse período, então é um projeto bem legal e é um prazer estar aqui contando a nossa história com um cara que acreditou na nossa história. Não, a gente acredita bastante, né? Eu acho que muito mais do que um dos fundadores da empresa, o que eu percebo, né? A gente sempre fala de ferramentas e o lado humano da coisa, né? O nosso time comprou a ideia da PipeRun e, assim, a gente resolve muitos problemas com a ferramenta de vocês. É um dos aspectos que a gente gosta muito, né? Você falou que vocês completaram agora 6 anos de vida, né? 6 anos agora. 6 anos de história, né? Tem uma pegada aí legal, cara. Sim. Eu gostei da ideia do podcast. Tô aqui porque tem muito da cultura da empresa. A gente vende muito humanizado, né? A gente vende muito esse relacionamento com a nossa carteira de cliente. E o humanizado tem o quê? Voz. Então eu tô aqui para dar voz para aquilo que tu tá trazendo de conteúdo, mas dar voz também para você que tá em casa aí, você que tá na empresa hoje nos assistindo, pensando o que esses caras vão falar de vendas. E a gente tá aqui para falar de vendas de uma forma humanizada, uma venda que tem lá no final sempre o fechamento no B2B de um bom e belo telefone. É isso aí. O velho e belo telefone inventado em 1876, e quando a coisa pega, a pessoa tira do gancho e vai fazer o contato. Você nos contou agora nesse breve, né, relato aí da PipeRun, vocês estão 6 anos de mercado, né? Eu gostaria de escutar um pouco da sua história, os desafios no início do negócio, né? Isso eu acho bem importante, porque tem muita gente que nos assiste, fala assim, poxa vida, me inspirei naqueles 2 caras lá no podcast, eu quero empreender. Como foi o começo, né? Cara, nunca é fácil. Empreender no Brasil nunca é fácil, né? O Brasil é um processo para empreender no Brasil. O Brasil não é para amadores, Sim. Né? Só que todo brasileiro quer ser empreendedor, ou pelo menos uma boa parte quer ser empreendedor. Quer criar o seu negócio, quer fazer diferente, quer construir um país melhor, quer construir uma vida melhor. Então, o que nos levou a trazer isso e tal, trazer para esse modelo, entender isso, entender que a gente precisava não só fazer um processo de vendas, uma máquina de vendas para nós, mas poder levar isso para todo mundo. De uma forma com que gringo nenhum venha aqui e conheça e saiba fazer, saiba falar com você que está aí no Nordeste nos ouvindo, você que está no Centro-Oeste, né? Os dialetos, você que está no Sul. Então, assim, a gente consegue falar com o brasileiro, na voz do brasileiro, numa língua que a gente conhece muito, que é vendas. Esse é o nosso dia a dia. Não é fácil. Você que está empreendendo agora, está começando a sua empresa agora, só existe um dinheiro no mercado. O dinheiro da sua venda. O dinheiro que o seu cliente acredita na sua empresa. Pensa nisso, aprenda a ser vendedor e aí aprenda a ser empreendedor. Porque antes de ser empreendedor, você vai ter que ser vendedor, vai ter que vender a sua ideia, os clientes vão ter que comprar a sua ideia, o seu produto, a sua história, para daí sim a gente conseguir realmente empreender. Que é uma construção, a gente aprende todo dia, a gente erra todo dia, a gente acerta muitas vezes também, e a gente vai passando tempo no empreendimento, são 6 anos. A gente passou por uma pandemia, que nós perdemos a metade da carteira de clientes numa pandemia. Bastante, né? Foi muita coisa, né? O cliente literalmente sumiu do dia para a noite. A gente estava 2 anos fazendo o projeto, saindo do MVP, testando, tal. Tinha os primeiros 500 clientes na carteira e a gente entrou na pandemia e perdeu a metade. É duro. E a gente superou. Isso, sabe por que a gente superou? O espírito brasileiro, empreendedor,
que levanta a cabeça todo dia, né? O otimista, o brasileiro é um povo otimista, o brasileiro é um povo que acredita nas coisas, a gente acredita no nosso potencial, assim como os nossos clientes. Se você que está empreendendo, faça como a gente, erga a cabeça, vai dar algumas coisas erradas, não desista. Nós já fizemos outros negócios no passado, já tentamos outras coisas que não deram certo, outras que nós tivemos que desistir. Mesmo na Pipe Run, teve vários projetos, né? No início a gente queria um WhatsApp, tentou fazer, não conseguiu, tentou investir em algumas startups para fazer, não saiu do jeito que a gente queria. Hoje a gente tem. Demorou 5 anos para a gente conseguir ter uma solução de atendimento em WhatsApp que realmente o cliente acreditasse, que agregasse valor para o cliente e o cliente do nosso cliente. E assim a gente vem ajudando vários empreendedores a escalar, como o Jungo, que vem crescendo ano a ano. Estamos aqui acreditando num crescimento, numa parceria de longo prazo. Tenha passado. A sua empresa precisa da sua história, os seus clientes precisam da sua história e a gente precisa construir um futuro melhor, um Brasil melhor e um futuro melhor para todo mundo. Vou te fazer perguntas, né? Você ficou falando aqui, eu fui captando, né? Eu também tenho amigos que, de alguma maneira, assim, acabam, né, ficando inspirados, né? Que estavam num ambiente e decidiram empreender. E o que eu percebo, Fausto, as pessoas pensam muito em produto, né? Quando meus amigos, eu tenho vários amigos, até pelo meu tempo de mercado na área de tecnologia, eu tenho muitos amigos ligados à área de desenvolvimento, à área de tecnologia, e eles têm, em algum momento, uma grande ideia, eles consolidam essa ideia e começam a desenvolver um produto. E eles acham que o produto por si só vai resolver o empreendimento deles. As pessoas que buscam a Pipe Run, você deve ter tocado em vários tipos de mercado, elas vêm achando... O que eu percebo, as pessoas tocam vendas como última instância do negócio que ela projetou. Isso é uma realidade ou não? Elas deixam venda por último? É uma realidade. E por isso que o Sebrae tem uma estatística, né, de inúmeras empresas que fecham a cada ano. Por quê? Porque o produto não vende. O produto pode ser bom, existem ideias maravilhosas. O Brasil é um celeiro de grandes pensadores, é um celeiro de muitos grandes empreendedores. O empreendedor brasileiro é valorizado no mundo inteiro, não pelo jeitinho brasileiro de dar uma curva ou fazer um negócio que está meio, né, duvidoso, mas pelo jeitinho brasileiro de se adaptar, de ter mudanças rápidas, de cair e levantar muito rápido. Então, neste processo, cara, não é fácil para ninguém. É difícil para todo mundo. A gente erra, a gente faz coisas certas, mas a gente precisa vender. Quando a gente lançou o Pipe Run, nós criamos a marca em 10 dias, criamos um logo em 10 dias, um PPT com 4, 5 telas daquilo que a gente acreditava que seria o produto no futuro. E, cara, meia dúzia de telas funcionando realmente. Hoje são inúmeras, né? Sim. Centenas. Mas a gente tinha um sonho, a gente acreditava naquele sonho, que aquilo iria realmente ajudar empresas como a Jungo e ajudar os empreendedores do Brasil inteiro de vários segmentos de serviços. E a gente queria atuar como serviço. E adivinha qual foi o primeiro cliente que a gente vendeu? Uma indústria. Olha. Não tinha nada a ver com aquilo que a gente estava projetando com o serviço. Poxa, mas e o segundo cliente? Foi um varejista. Não era o perfil ideal. Então a gente testou. A gente foi lá, mas primeiro a gente foi encontrar o cara que agregava valor ao produto. A gente fez um MVP. Ele durou 1 ano como MVP. A gente testou clientes, testou 53 nichos de segmento diferentes, ou seja, eu atendi indústria, atendi varejo, eu atendi serviço B2C, B2B, eu atendi o cara que estava alugando a maquininha de café, eu atendi o cara que estava alugando um carro, um imobiliário, atendemos vários e muitos bancos, fintechs, empresas de software, transportadoras, operadores de telefonia, né, de internet, provedores de internet, provedores, integradores de energia solar, ou seja, são vários segmentos. Nem todos aconteceram junto, nem todos escalaram na mesma quantidade. Isso levou com um nível de aprendizado. Então a gente aprende empreendendo. A gente aprende a atender aquilo que realmente agrega valor para o seu cliente, aquilo que realmente faz com que o seu cliente, no nosso caso,
um produto, software, SaaS, pago, implantado remotamente, né? Sem visita presencial, comprado online com um vendedor inside sales, com um contrato assinado eletronicamente online, que tem dentro da plataforma, obviamente. E nós somos o primeiro cliente do nosso próprio CRM. Sim. Então a gente sempre é o cobaia de tudo que acontece. De bom e de ruim, nessa jornada de 6 anos, aconteceu primeiro com a gente. E por que as pessoas deixam venda por último? Porque as pessoas não são educadas a entenderem que a receita é que faz todo o negócio ter o sentido. Por que isso é invertido? Você conhece alguma faculdade de vendas? Não. Eu conheço hoje os coaches de vendas. Existe o coach, existe o guru, existe o influenciador, existe inúmeras pessoas que fazem um bom serviço para o setor de vendas. Existem inúmeros livros. Quer aprender sobre vendas? Comece estudando, comece lendo, que é uma coisa que nós brasileiros, infelizmente, não temos um costume comum. Eu tive o prazer de conseguir aprender a ler, não foi de criança na escola. Uma doutrina pós-tardia, né? Não foi de casa, porque a família lia e tal, tudo, mas não era uma rotina educativa baseada em livros, como a gente vê hoje. Hoje a gente tem livro na internet, mas a galera continua lá sendo influenciada por uma timeline de redes sociais. A gente tem inúmeros podcasts trazendo conteúdos como esse, dando voz para a gente aprender, se educar. E a gente precisa usar isso para o nosso dia a dia. Então, problema de vendas. Não existe vendedor. Vendedor não é um negócio que seu tio, sua tia, sua família conta, não deu certo para direito, virou vendedor, não deu certo para medicina, virou vendedor. Realidade do país. A gente via inúmeras famílias dependentes de governo, sem demérito nenhum. Existem vários funcionários públicos exemplares demais, professores. Deixo aqui meu abraço para todos, porque, cara, educação é importante. E em vendas, se você não se educar, se você não ler, não estudar, você é vendedor hoje, no próximo ano você não é mais vendedor. Porque você tem que ter conteúdo para falar com o seu cliente. Você tem que falar de economia, você tem que falar do mercado do seu cliente, não do seu produto. Então, antes de falar do seu produto, pense nos problemas do seu cliente. O que o seu produto resolve não é o seu produto, é o problema do seu cliente. Exato. Então, venda solução de problemas. É isso. Todo mundo compra um software. Compra Pipeware para quê? Para escalar vendas, para ter segurança na informação, para ter segurança que está pagando um CLT para um vendedor que realmente está trabalhando, fazendo lá 40, 60, 80, 120 ligações. Aí está usando uma discadora integrada também, mas está ligando, tem voz, está lá. Tu consegue medir, consegue saber? E aí a gente vai começar a entender que vendedor, ele se forma sendo vendedor. E principalmente se autodisciplinando e se educando com livros de vendas, com exemplos de mercado. E um ponto muito importante, como o vendedor tem passado, então o vendedor precisa pensar que o seu cliente de hoje, no produto que você vende hoje, daqui 10 anos ele pode estar comprando de você novamente. Eu tenho o privilégio de ter atuado no início da minha carreira no setor de calçados, no setor da indústria. Então, aprendi muito com a indústria, família, assim como meus sócios aprenderam muito sobre varejo, na estrutura familiar e tal, e a gente foi o rebelde, que não seguiu as carreiras nem da indústria, nem do varejo, mas a gente hoje atende indústria, atende varejo, atende outros segmentos, porque a gente teve uma base. Então, a gente teve e foi educado e teve experiências. Nós nos tornamos vendedores e bons vendedores para ajudar inúmeros vendedores a também trilhar esse caminho. Então, vendas, não existe faculdade. Existe autodisciplina e educação
que o próprio vendedor vai buscar. E vamos agora à pergunta, né? Vamos continuar esse assunto que para mim me interessa muito. Você pega uma pessoa ou um país que não é educado em vendas, aí esse sujeito decide empreender, aí ele monta o negócio dele baseado onde o produto se venderia automaticamente, e aí ele chega no momento, aquele momento que todo empreendedor sabe, né? Apertou o calo, acabou o dinheiro, ele fala, meu negócio é vender. Aí ele fala, nossa, eu preciso de um CRM de vendas. Aí ele bate lá na empresa de vocês. E achando que vocês vão pegar o pozinho mágico. Como é a chegada desse cliente com essa expectativa, né? Com a ansiedade que a ferramenta vai resolver os problemas dele. Como é que vocês lidam com isso? Porque ele chega com esse sentimento, né? A ferramenta vai resolver o meu problema de vendas. E você acha que é a ferramenta que resolve o problema de vendas? Não, não é a ferramenta que resolve o problema de vendas. Um CRM é a ferramenta pela qual o seu time de vendas executa a estratégia da empresa. Eu falo isso há muito tempo. Se o cliente chegar para a PipeRun e ele não ter uma estratégia, vai ser muito difícil da PipeRun ajudar ele. E como é que vocês lidam com tudo é equilíbrio de expectativa, né? Eu imagino que a grande maioria das pessoas que chegam até vocês chegam com uma expectativa alta, onde a ferramenta vai fazer a diferença total na operação. Como é que vocês lidam com esse equilíbrio entre alinhamento de expectativa e o resultado que ele espera? Ele acha que implantar 30 dias a coisa está acontecendo. Como é que é isso no dia a dia de vocês? Isso, primeiro assim, vamos lá, voltando ao ponto. O nosso cliente ele não teve educação de vendas, ele se autoeducou em vendas, ele fez cursos, ele viu podcast, ele leu livros. Quando viu, né? Quando viu, certo? Mas se a empresa dele tá viva, sim, é porque alguma coisa de bom esse cara consegue entregar para o cliente dele. Esse é o ponto inicial. Você tem uma entrega? Esse é o ponto inicial. Se você é empreendedor e ainda não fez as suas primeiras 100 vendas, você ainda não entende do potencial do seu produto. E você não conhece todos os seus concorrentes. Nós vivemos um mundo globalizado. O empresário de hoje, assim como ele não teve aula de vendas, ele não aprendeu de vendas na escola, ele também não teve aula financeira. Não tem educação financeira no país, assim como não tem de vendas. Poxa, mas uma empresa é formada de quê? Educação financeira para manter o caixa, administrar e tal. Não sabe? Pergunta para a avó como é que ela cuidava. Pergunta para a mãe. Né? Eu jogo para as mulheres mesmo. Eu sou um feminista aqui, né? De plantão sempre, porque eu acredito que as mulheres ensinam isso para os empreendedores. São as mães, são as tias, né? São a madrasta, quem for vai ensinar muito de economia para as crianças. É importante aprender, não tem outro melhor professor. Então a gente aprende de casa, aprende na rua, aprende com alguém essa educação financeira que não tem na escola. E a gente tenta, muitas vezes, vários professores tentam trazer uma educação monetária, o que é uma moeda e tal, lá no básico, no ensino básico lá, o que é uma moeda, quanto que é, o que é dinheiro, aprende matemática lá e tal. Mas aquilo não é o suficiente para ser um empresário. Assim como a gente, desde criança, aprende a contornar objeções, né? O pai disse não vai dar o presente, o brinquedo não tem, meu filho e tal, ou a mãe, ou quem for, né? O filho vai tentar contornar, vai tentar descobrir, mas eu posso, vai te pedir 2 vezes e tal, ou seja, ele vai tentar te persuadir como filho persuadindo os pais, os avós e tal, os avós até mais fácil, sim, né? E aí ele começa a aprender. Simples. Poxa, mas se eu pedir pro vô, o vô é mais tranquilo, né? O pai diz não, mas o vô disse sim, o pai não vai brigar com o vô, eu vou no vô e tal. Pois é, ele tá contornando objeções. Ali ele tá aprendendo a vender. Ele tá aprendendo a vender a sua ideia, ele tá aprendendo a vender a sua necessidade. O cliente vai chegar até onde o lead time é mais curto, né? Muito menor. Tá? Já no processo de vendas, quando o cliente chega na PipeRun, muitas vezes a empresa não está estruturada. É uma empresa pequena, é o diretor que fez as primeiras vendas, então ele tem uma expectativa e uma experiência, ele precisa de um apoio e tal. E o que a gente montou para acolher esse empreendedor? Bom, contratou o primeiro pré-vendedor ou a primeira pessoa de marketing, né? E o primeiro vendedor, vocês já são 3. É o CEO que tem que vender, ou seja, quem começou o negócio tem que vender,
né? Mais 2 pessoas. Então já são 3 pessoas para usar o CRM. Eu acho que aí a gente começa a ter uma história juntos. E o que a gente fez como negócio para entender? Os primeiros 90 dias, o cliente fica com o nosso implantador, que vai cair de cabeça no segmento do cliente, vai dar vários exemplos. Olha, o melhor caminho para esse negócio que tu está fazendo, para esse teu segmento, é ter um funil de pré-vendas, é receber leads pelo digital, é fazer prospecção de cliente na internet, nas redes sociais e tal. Os primeiros 90 dias a gente vai implantar, em 45, ele vai começar a ter o acompanhamento dos usuários. 90 dias, o sistema está de pé. Mais 90 dias, ele vai passar por um período de adoção. Ou seja, a gente implantou, os processos estão lá, o time botou a mão na massa, ajudou a configurar e tal. Né? Diferente do mundo externo, a gente viu isso quando a gente testou outras ferramentas e tentou lá atrás. Precisa de apoio. Precisa de apoio. É o momento que a empresa tem pouco para investir, tem um alto risco do negócio, mas é o momento que ela mais precisa de apoio técnico, apoio de negócio, uma consultoria de processos, e é isso que a gente entrega. E esse diferencial humanizado, que entende o negócio, entende as dificuldades e traduz isso na ferramenta, é o que vai fazer o CRM dar certo. É por isso que eu sou cliente da PipeRun. CRM é uma ferramenta. Mas, então, eu estava aqui no nosso script que a gente quer seguir, não segue e tudo mais. Quando a gente fala de CRM de vendas, qual que é o número, esse número no Brasil? Bom, você deve ter de cabeça, né? Entre concorrências de vocês. Depois, no final, vou te dizer por que eu fiz essa pergunta. Quantas concorrências vocês têm no Brasil? Nós testamos, nacionais. Antes de iniciar a nossa jornada como CRM de vendas e realmente criar a plataforma, nós testamos 86 CRMs do mundo inteiro, em várias línguas, de modelos para segmentos diversos e tal. O que a gente busca com a nossa ferramenta? Especializações. Então, a gente tem verticais de negócio dentro da PipeRun. Então, tem uma vertical que só trabalha com logística. Ah, entendo. Nós temos uma vertical que só trabalha com energia solar. Nós temos módulos específicos para esse segmento. E existe um processo de Kanban mais genérico e tal, que muitas ferramentas no mercado têm. A grande maioria tem, né? A grande maioria tem. Mas e a especialização do implantador? Vai ter que assistir o vídeo e fazer sozinho? Então, difícil, o PipeRun é mão na massa. PipeRun, o consultor te ajuda a implantar. Vai ter 8, 10, 20, quantas agendas precisar. A gente vai ter essa disponibilidade técnica para... Né? Horários, tempo e tal, agendado para ajudar a implantar. Implantou, tem um período de adoção. 90 dias o cliente fica implantando, 90 dias ele fica no acompanhamento. São 180, né? 180 de adoção. São 6 meses para sua empresa começar a performar a partir de um uso de CRM. Vai dar certo, vai dar errado, vai dar certo, vai dar errado, vai trocar as pessoas, vai entender que existem vendedores que realmente não performam, existem vendedores que você vai treinar, vai ajudar, vai entregar livros, o PipeRun vai ajudar com cursos para esse time, para eles terem comportamento, disciplina de plataforma de CRM. Isso não é para vida, mas ela pode ser aplicada em qualquer coisa. Disciplina tem em qualquer lugar. Então, assim, quantas ligações tem que fazer por dia mesmo para prospectar? É 40? É 80? É 60? Depende do segmento, depende do mercado. Essa é uma das perguntas que eu fiz muitas vezes para você, né? E eu sempre respondi assim, né? Me fala o benchmark, como é que a coisa acontece, eu preciso ter numeração, preciso saber a estatística disso. Você falou, Cris, olha, né? Depende do segmento, é isso, eu tenho um cara aqui. Você sempre me colocou benchmark. Então, assim, nós temos softwares globais aí que eu sou impactado o tempo inteiro. Qual que é a grande diferença do PipeRun hoje para esse pessoal? Eu não vou citar nomes aqui no podcast, mas tem números, tem números. Então, assim, tem vários concorrentes, tem empresa de CRM para todo o mercado. Sim. A gente tem hoje o segmento fragmentado. Então, CRM, a gente tem CRM de marketing, a gente tem CRM de pré-vendas, a gente tem CRM de vendas, de sucesso de cliente, a gente tem CRM de atendimento.
todos estão integrados com a Yungo, né? Sim. Todos eles estão lá. Sim. Mas nós temos vários conjuntos de módulos do produto para se adequar à realidade de cada empresa. Então, uma empresa que chega hoje, uma empresa nova, que chega no PipeRun, que já teve uma experiência com CRM, a gente já tem uma noção da realidade de impacto. Se é uma empresa que tem uma equipe já experiente de um mercado novo, ou seja, uma equipe experiente trabalhando no mercado novo, é apoiar para eles conquistar o mercado. Se é uma equipe pouco experiente e que tem um mercado muito promissor e já atua, já tem case e tal, a gente ajuda eles a aproveitar essa informação. Qual que é a diferença do PipeRun? PipeRun não te entrega um vídeo e você faz sozinho. Sim. PipeRun não é o conceito de PLG, de você se auto-atende e faça sozinho. Não. PipeRun é muito mais que a ferramenta. PipeRun é o atendimento humanizado, é a equipe mão na massa, é um atendimento de suporte que te liga, tá lá. Eu vou dizer uma coisa, viu, Fausto? Assim, te interrompendo, assim, um dos pontos fortes que eu acho da ferramenta de vocês, além do aspecto visual, de empoderar as áreas, né? Porque hoje, assim, a nossa operação roda pré-vendas, um pouco do marketing roda lá, porque a gente extrai muito relatório de lá, pré-vendas, vendas, sucesso e até áreas de entrega, né? Onboarding, tudo lá. O próprio líder da área consegue fazer, mas essa não é a questão. Realmente é a questão do apoio à estratégia. É isso aí. O apoio à estratégia. E você falou existem fragmentos no setor. Eu vi que vocês têm um marketplace, né? Vocês têm um M&A recente aí da parte de Omnichannel, né? Até onde vocês vão avançar como PipeRun sendo aplicação de vocês e até onde esse marketplace vai ser expandido para que esse hub de uma série de... né, que esse ecossistema funcione entre o que é 100% PipeRun e o que é de terceiros que pode estar na loja de vocês. Qual que é a estratégia da PipeRun em relação a isso? Primeiro ponto, os runners, como é a nossa equipe, já são 90 pessoas agora, né? Grande. Em 6 anos já são 90 pessoas. Os runners têm um compromisso de ajudar os nossos clientes a crescerem em vendas. Sim. Se isso precisa de marketing, a gente entra no marketing. Se isso precisa de melhor atendimento ao cliente, a gente entra no mercado de atendimento. E foi essa necessidade. Os clientes trouxeram a necessidade de ter uma plataforma de atendimento que pudesse unir processo de marketing, pré-vendas, vendas, sucesso, contratos, que a gente tem contrato com assinatura eletrônica, que passa no ITI, que tem certificado digital, ou seja, tem um amparo legal acima da média de muitas empresas multinacionais que vem vendendo no Brasil. Acho que aí tem um risco para o brasileiro, né? E é um diferencial. Você que está comprando um software no exterior e não está pagando a guia, que pode chegar a 45% do seu preço de produto, ou seja, se você pagar $9 para o fornecedor A ou $50 para o fornecedor B, pague o imposto, bote seus 45% de custo da guia de importação de software dentro dessa conta e pare de reclamar do governo. Porque se você está comprando no exterior e não pagando imposto no Brasil, você está fazendo igual a muitos que fazem no dia a dia. E é um desafio se você é empresário, né? Essa globalização e o mercado de nuvem trouxe esse desafio, né? Esse é um desafio não só do decisor de venda aqui, quando você compara concorrência, como também um desafio fiscal até do governo atual, né? Tá todo mundo... Isso está em pauta, né? Tá em pauta, né? Tá na pauta. O governo vai ter que aumentar a arrecadação, né? Sim. Ou seja, vão ter que pagar mais. Ele está dizendo que não vai aumentar imposto. Está dizendo que vai fazer o quê? Cobrar e tirar subsídios e tal. Cobre as empresas que vendem no Brasil, né? E você, brasileiro, cuidado. Se é empresário, não crie um passivo fiscal sobre software de CRM comprado no exterior ou qualquer outro software como serviço SaaS comprado de empresa no exterior e não está pagando as taxas de importação. O seu contador pode ser que nem saiba que tem que pagar essa guia, né? Você que é empresário não vai estar olhando para isso como uma realidade do dia a dia do negócio, mas cuidado, você está criando um passivo fiscal. Bom, falado disso, não preciso falar, né, da variação cambial do dólar e do IOF que está aí. Loucura, né? Então, assim, quanto que você vai pagar no próximo mês? Você não tem noção. Não vai saber. Então, assim, cuidado. Empresa brasileira que investe no empreendedor brasileiro
que investe em vendedores no Brasil, formando mão de obra, fazendo podcast, trazendo educação para o mercado, ajudando as empresas a crescer. Esse é o propósito dos runners. Ou seja, a nossa equipe, os nossos colaboradores, os nossos gerentes, diretores, consultores e tal, toda a equipe que está nosso dia a dia é esse, ajudar o empresário a crescer no Brasil. Não existe Brasil e não existe negócio se não houver vendas. Se não houver vendas, não tem um caminhão na estrada. Se não houver vendas, não tem alguém hospedado num hotel. Se não houver vendas, não tem negócio. Inicie vendendo. Esse é o ponto. Tem que vender. O empresário tem que aprender a vender e só tem um jeito. É na prática. É isso aí. Ô Fausto, eu quero mudar um pouquinho, virar um pouquinho esse assunto para... Nesse intervalo aí desses últimos anos, a gente tem a questão de segurança, que é uma das grandes preocupações dos gestores de TI, e a parte de LGPD. Fala um pouquinho, né? Pipe Run, como ela lida com a questão de segurança, né? Porque, de alguma maneira, né? As pessoas acham que o lead, os dados, né? É um bem valioso, né? É um capital intelectual ali que gera dinheiro para a empresa. Como é que vocês lidam com a questão de segurança da informação e a questão da LGPD? Como isso transformou aí o dia a dia de vocês? A LGPD não mudou o nosso dia a dia. Processo de segurança não mudou. A gente é auditado todo ano pelos clientes que compram, pela área de governo que compra, pelos grandes bancos e tal. A gente tem empresas de todo segmento. Né? Tem mais empresa de tecnologia, tem mais empresa de transportadora, de provedor e tal. Tem. Mas a gente tem os outros segmentos também que usam o PipeRun para atendimento, que usam o PipeRun para fazer pesquisa de satisfação, CSAT, que usa para fazer pesquisa de satisfação da carteira total de clientes, o NPS, que usa para fazer o tempo médio de atendimento, TMA, né? Que controla as ligações. Ele falou do marketplace, vocês viram que eu não respondi antes, né? Sim. Que controla as ligações que é feito via Yungo, gravadas no próprio CRM, que vai trazer métricas nessas ligações. Então, a ligação está gravada, está autorizada, está lá, a pessoa sabe. Né? A LGPD tem lá a autorização. Seu lead clicou no site e tal. Onde é que você vai armazenar o dado? Que é aquele lead que você tem um cadastro. Sabe aquela página no seu site do Faça Contato e tal? Pois é, a pessoa está ali cadastrando seu nome, o seu e-mail, muitas vezes o seu CPF, muitas vezes o seu telefone. Então, tem dados muito críticos quanto à LGPD. Para nós, isso é transparente. Nós processamos o dado que o cliente traz. E a gente também, ao processar, traz para dentro do cadastro da pessoa que vai ter, ou seja, do seu contato, do seu lead, qual a autorização legal que ele te entregou. E aí grava lá dentro do CRM. Então tem a lista dos clientes e tal, com as devidas autorizações, nas datas, horários gravados, qual o URL do site que ele estava, qual foi o clique do termo de uso que ele aprovou. Então essas coisas ficam gravadas no CRM, ou seja, a base de dados de autorização está lá dentro guardada, está atendido, 100% atendido. Agora, o cara que está fazendo na ligação telefônica, o cara que... WhatsApp, sabe aquele WhatsApp que o cara não tem o negócio legalizado, que fica... Tu começa a receber um monte de mensagens que tu não aprovou, que tu nem conhece quem é, que a pessoa... Isso é spam, a mesma coisa que se fazia antigamente no e-mail, spam. Isto é ilegal. A PipeRun só trabalha com processos legais. Então, pra gente, quando a Yungo vai lá e bota uma autorização que o cara clica no 1, autorizou e tal, passou, quando grava o telefone, grava a ligação dentro e tal, tem a autorização do cliente, a gente fica muito tranquilo. E aí, o que aconteceu? PipeRun tinha 48 empresas que atuavam no segmento de telefonia. Seja VoIP, seja PABX, seja o cara que tinha uma central telefônica lá, que é o que tu substitui. E esses estão substituindo. Conheceram uma Yungo e estão substituindo aquelas centrais antigas lá e estão vindo para o digital, estão vindo para o PABX na web e tal. Então, assim, aquele cara da central telefônica instalada local, ela está desaparecendo. Aquilo é um problema. Tecnologia velha que não atende à legislação. Esses caras que estavam no marketplace, que usavam esse tipo de tecnologia, nós descredenciamos. A gente chegou a ter 48 empresas que atuavam com telefonia. Bastante. Mais da metade já não estão mais no marketplace da PipeRun. O seu cliente acaba
tentando jogar um ônus de corresponsabilidade nesse uso ou não? Isso tá para todo mundo. Tá. Tá para empresa de telefonia, Sim. tá para empresa que processa o dado. Existe uma lei, cara, que está processando, a empresa que está processando o dado, ela tem um nível de corresponsabilidade, tem um contrato, um termo de uso e tal, mas importante, a PipeRun descredencia. Simplesmente, ela não homologa mais quem não tenha esses processos e a gente, infelizmente, tem vários empresários, alguns que deixaram de ser clientes PipeRun e outros simplesmente que desapareceram no nosso marketplace porque nós não compactuamos com qualquer processo que seja uma fraude ou que traga risco para o nosso cliente. Falando de transformação digital, não sei se você tem esses números. Qual o percentual dessas pessoas que estão trabalhando presencialmente ou que estão usando o computador como ambiente de trabalho nas suas residências ou em qualquer lugar, com a mobilidade que a nuvem dá? Você tem esse número? Não? Não tenho o número exato para te passar, mas eu tenho uma absoluta certeza que isso passa de 60% remoto. Bastante, né? Passa de 60% remoto. A pandemia trouxe isso, mas o modelo de negócio da PipeRun, ela já nasceu online. Você sabe que o nosso número, assim, ó, pré-pandemia, até para dar estatísticas nossas da Yungo, pré-pandemia, 85% das pessoas que contratavam nosso serviço queriam um telefone de mesa. Hoje inverteu. Nós estamos falando em 15% querem um telefone de mesa, 85% estão querendo a telefonia embarcada num ambiente da tela para que o usuário ou o colaborador trabalhe de qualquer lugar. Mediante essa coisa de telefone, CRM, as demandas de integração do PipeRun com outras ferramentas para consolidar tudo no ambiente, para que o cara pegue o notebook e trabalhe de café, como é que isso... Para a gente isso é natural. Porque a gente já nasceu assim. Sim. A gente já nasceu como um produto de SaaS. Mas os pedidos de integração com outras ferramentas, isso acontece muito? Inúmeras. A gente tem mais de 250 integrações. Era essa pergunta que eu tinha feito no Marketplace. Lá são 250 integrações. Mais de 250. Tá. Porque a gente tem várias empresas que se conectam, né? Conecta, Clique, tal, API, Pluga. Tem várias empresas conectadas ao PipeRun que fazem um serviço de integração. Mas o principal ainda acaba sendo a integração nativa, igual a gente tem. Com telefonia. Tá? Ou seja, o cara clica no CRM e a ligação é terminada dentro do Yungo, já no ramal da pessoa dentro do CRM e gravada a resposta dentro do CRM. Ou seja, eu sei quantos minutos a pessoa ficou no telefone, eu sei qual o tempo médio da ligação, eu sei o custo do minuto naquela ligação, eu sei quantas ligações foram like, quantas não foram like, ou seja, e quantas foram... A gente testou com milhares, tá? Mas milhares de ligações. Qual que era o tempo mínimo da conexão? 56 segundos é o tempo padrão para ter uma conexão verdadeira no telefone depois de fechada a ligação. Esse número para mim é importante. 56 segundos. 56. Não Menos chega a um minuto. A pessoa não se conectou, não criou rapport. Não criou rapport. Tá. Não criou. Então a gente entrega um relatório. Sim. Que tem lá as ligações do Yungo, né, das telefonias em si, mas do Yungo tá lá a ligação, tempo total, tempo minuto, quantas ligações com mais de 1 minuto e menos de 1 minuto e quantas ligações relevantes, like, com mais e menos de 1 minuto. Esse é o tempo padrão para controlar a operação. Por quê? Quanto mais um pré-vendedor e um vendedor tenta ligar, menos ele fala com a pessoa, porque ele está tentando. Então ele não vai tentar 40. É uma template lá. Não, vai tentar 40 tentativas para 12 que ele conseguiu falar. Vai tentar 60 para falar com 8. Vai tentar 80 para falar com 5. Ou seja, quanto mais ele tentar ligar, menos efetivamente ele vai falar. Sim. Então, essa é uma regra. Qual que é o ponto de equilíbrio disso? Relatórios, mês a mês, medindo o esforço em telefonia. Assim como a gente mede esforço, taxa de abertura de e-mail, assim como a gente mede o esforço e automações que disparam um WhatsApp automático para o cliente, que façam follow-up automático numa oportunidade com o cliente. Poxa, mas dá para ligar, dá para fazer no automático, dá para fazer um misto, é isso que a gente acredita. Automatizar coisas que façam que os processos simples do dia a dia, da mão do vendedor, seja transformado automático para que o vendedor faça aquilo que ele tem de maior valor,
que é atender o cliente. Qual que é o peso da voz nisso tudo? Nós somos defensores, né? Para você, qual que é o peso da voz nessa história de vendas? No final do dia, em B2B, vendas de empresa para empresa, sem voz não tem negócio. Sem comunicação não tem negócio. Porque se fosse no B2B, assim como é um e-commerce, não teria voz? Não teria voz. Quanta gente compra nos aplicativos? Sim. Quanta gente usa o banco e não fala com ninguém? E tal. Quantas compras são feitas em lojas virtuais, em portais, em e-commerce, em marketplace Mas e eu quero tal? que você repita. E no B2B? No B2B é impossível. Não existe negócio no B2B É sem vendas. impossível no B2B um negócio sem voz. Sem A voz. conclusão do negócio sempre vai ser a voz. Sempre vai ter um processo ou dois, né, em 12, 15 touch points, ou seja, em 15 conexões que você fala com o cliente, se não tiver voz dentro dela, tem algo errado. Era melhor não ter equipe de vendas, então, e ter um e-commerce. Porque você não precisar falar com o cliente, bota no e-commerce. Acho que pra mim foi a melhor. Tá sendo a melhor parte do nosso podcast aqui, né? Sem voz não tem venda do B2B. Fausto, assim, nós estamos caminhando aqui para um tempo de. Eu quero falar de pessoas, né? Como é que vocês gerem pessoas? Vocês estão 100% remoto? Como é que tá o dia a dia de vocês lá? A gente tem a sede em Porto Alegre, que é a matriz. A gente tem uma unidade em Santa Maria, Tá. interior do Rio Grande do Sul. A gente tem uma unidade A bandeira em do, né, Caxias do início ali. Sul, tá lá, a bandeira no início Sim. tá lá em Santa Maria. A gente tem uma unidade em Caxias do Sul, Tá, que certo. faz alguns atendimentos e tal, remotos. Tá, Tá? Toda a nossa operação para o cliente é remota. tá. Aqui em São Paulo, a gente tem uma equipe que atua aqui em São O Paulo. marketing tá em São O Paulo? marketing está aqui, um abraço pra galera que tá Sim. assistindo lá. Todos os runners vão estar Sim. assistindo. Né? A gente é viciado em podcast, escuta pra caramba. Né? Então, nosso time é remoto. Sim. Nosso time é remoto. Mas o nosso atendimento não é videozinho só na Academy e tal. A gente tem os vídeos na Academy para formação e tal. Mas o nosso negócio é vídeo online, com voz, apresentando, discutindo o negócio, Trocando, falando, trocando. A gente usa muito WhatsApp? Usa. Usa muita mensagem de e-mail? Usa. Mas precisa ter voz. Sim. E o desafio de vocês, eu imagino que muitas pessoas vocês contrataram sem ver pessoalmente, né? Contratação remota, vocês tiveram muito aí nesse período? A gente tem um playbook e dentro desse playbook tem um framework para cada equipe. Tá. Todo dia, de segunda a quinta, na sexta não, de segunda a quinta a gente tem as dailies. Ou seja, um check-in, todo mundo online, todo mundo tá conseguindo conectar, não tem ninguém que ficou dormindo, ou tá sem internet, ou tá sem luz. Problemas existem para quem tá no remoto. Mas no presencial também tinha esses problemas. O cara não chegava por causa do trânsito, o cara não chegava porque furou o pneu do carro, o cara não chegava porque... Né? Medicina, saúde, padrão, né? Sempre vai ter. Então, o que acontece? Todo mundo remoto, todo mundo às 8h30 da manhã, abre a dele, conta como foi ontem. De vocês é quinta? De segunda a quinta. Todos os dias? Todos os dias. A gente faz uma vez, só na segunda. Não, a gente faz segunda a quinta, porque é um momento de troca de experiência muito forte. Sim. Como é que foi ontem? Tem agenda para hoje? Já está confirmadas as agendas? O cliente já deu ok na agenda no Google, no Outlook, né? Tá, o cliente já respondeu, tudo certo para a agenda de hoje. Tá, o cliente que está em implantação, né? Seu implantador, ele faz isso todo dia. Ele faz a confirmação de agenda todo dia. Todo dia ele chega nele, ele conta como é que foi ontem, quais os segmentos que ele atendeu, qual o perfil de cliente que atendeu. A galera da adoção, item. A galera do CS, item. Pré-vendas, vendas e marketing, todos os times têm dailies, 8h30 da manhã. Meia horinha, todo mundo conta, porque os nossos times são formados por 5 pessoas. São os squads. É um líder e mais 5 liderados no team leader, né? Sim. Claro, tem um head, que seria hoje o gerente e tal, o líder seria o coordenador, né, do time e tal, que geralmente ele opera junto também. Então, o meu líder de vendas também vende. Sim. O meu líder de pré-vendas também liga para qualificar lead. O meu líder de implantação também faz implantação. Eu faço implantação. Sim. Eu também vendo. Também vendo. Também implanto às vezes. Estamos aqui. Exato. Né? Então, esse é o dia a dia. A gente tem a dele. A gente tem um one-on-one, uma vez por semana. Uma vez por semana. Uma vez por semana. A gente Toda aprende. semana. As nossas metas são semanais. Tá.
Você certo? divide Existe assim, uma meta. semana 1, semana 2, você faz a toda? A gente tem 52 metas no ano e as metas mensais. Eu queria, assim, nessas considerações finais, eu queria que você deixasse 3 pontos que você considera muito importante, que é uma empresa, né, que vai procurar você lá para estruturar a equipe de vendas dela na ferramenta de vocês, que a pessoa não pode deixar de lado no departamento comercial dela. Olha, você pode escolher a ferramenta que você quiser, você pode contratar o mentor que você quiser, mas esses 3 pontos em venda você não pode deixar de lado. O que ela não pode elementar para um departamento de vendas? 3 Bom, pontos. primeiro, contratar pessoas que realmente gostem de falar, de ouvir, gostem de pessoas. Então, assim, se você contrata um cara que quer ficar escondido atrás de uma tela, que não abre a tela, que não usa o telefone, que tem medo de pegar o telefone e tal, ou essa pessoa aprende, né? Ou então, assim, demita logo. Porque, cara, para trabalhar com vendas tem que gostar de gente. Esse é o ponto número 1. Se vai montar um time, precisa gostar de gente. Ah, se é júnior, pleno, você não interessa. Tem que gostar de gente e atuar com gente. Esse é o ponto 1. 2, disciplina. Disciplina. Cara, playbook, que é montar um roteiro de trabalho do dia a dia, com uma agenda semanal, com uma meta semanal, mensal, quinzenal e tal, com desafios. Cara, vamos lá, disciplina. Se não ligar 40 vezes por dia, não vai falar com 12 clientes, não vai fechar 2 vendas. Esse é cara, não precisa ser esse número. No seu segmento pode ser que tem que ligar, né? A gente tem uma Mas grande operadora. Precisa estar ali. Tem que acontecer todo dia. Disciplina. Vai ter dia, né? As mulheres aqui, eu te falei que é feminista, né? As mulheres, vai ter dia, cara, que não tá legal, que teve problema. O homem também tem os seus dias que, né? Dormiu no sofá, aquela historinha. Tá. Essas brincadeiras acontecem, mas de uma forma não pejorativa. Tenha chocolate. Tenha chocolate disponível sempre, né? A gente brinca com isso e tal. Mas tenha um olhar para as pessoas. Se o colaborador não tá legal, não tá bem, teu time tá com dificuldade, tá ruim de vender. Vocês imaginem uma pessoa. Vamos lá. Um bom vendedor tem uma métrica de a cada 10 vender 3. Olha pro lado vazio do copo. Esse cara tomou 9 nãos. 7 nãos. 5 nãos. Só o resto foi sim. Cara, essa pessoa é uma pessoa iluminada. Porque ela consegue, no meio de tanto não, de tanta negativa, encontrar os caras do sim, que é a venda, que é a meta batida pelo sim. Vendedor tem que se superar todo dia. Todo dia é um novo dia, todo dia começa do zero. Uma pipeline de vendas tem 30 dias, 60 dias, os produtos com ticket mais alto lá, gigantes, às vezes demora até 1 ano. Para fechar uma venda. Sabe o esforço disso? Valorize o seu vendedor, valorize o seu pré-vendas, valorize o seu CS que está ali para atender o seu cliente. Ou seja, tenha um ambiente com cuidado humano. Tem dia que não tá legal? É melhor não ligar. Se tem um playbook que obriga a fazer 40 ligações por dia, não tá legal, não liga. É melhor não ligar. Porque pode estar botando fora a venda do mês, a meta do mês, a meta do ano, porque tá fazendo aquilo no momento que não tá legal. Então, assim, entenda de pessoas. Não pode faltar. Sim. Entender de pessoas. Uma coisa é o vendedor que gosta, pessoa de vendas, trabalhar com pessoa de vendas. Ok. E a empresa tem um ambiente que consiga ser colaborativo e entenda das pessoas que estão ali. Sim. Uma empresa é formada por pessoas. Cuide das pessoas. Você que é empresário, tá aí, tá começando, vai montar o seu time. Gente. A gente lá na empresa, né, até pra gente fechar aí o nosso grande bate-papo, gente, e a gente costuma dar voz para as pessoas, que foi o que a gente fez hoje aqui. Eu quero agradecer imensamente ao meu amigo, né? Você sabe a gratidão que eu tenho pelo Fausto. Agradecer a presença do Fausto aqui no nosso estúdio em São Paulo,
né? O Fausto veio lá do Rio Grande do Sul por um evento hoje aí, a gente pegou ele aqui para gravar esse episódio. Muito obrigado, Fausto, obrigado pela parceria. Eu quero deixar registrado aqui, isso vai ficar até para os clientes da Pipe Run, isso vai servir como prova social. A Yungo é o que é hoje em 2023, graças não só à ferramenta Pipe Run, mas o apoio que a Pipe Run nos deu em estratégia, em implementação, em ajuda, em troca de conversa, em benchmark, e a gente conseguiu consolidar um pensamento que nos trouxe até hoje aqui com o mesmo êxito nesses 6 anos de empresa que a Pipe Run tem. Muito obrigado, Fausto, pela presença. A gente ainda vai ter mais oportunidades para conversar. Para quem nos acompanha nas redes sociais, no nosso canal no YouTube, por favor, clique, compartilhe, nos acompanhe. Muito obrigado e até o próximo episódio.